Engenheiro Agapito, mais uma vez boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao Talk Comigo. Boa noite, Yalongana. Boa noite a todos os telespectadores, seguidores da página Talk Comigo e da New Tech. Engenheiro Euclides Agapito, vamos começar primeiramente a procurar entender um pouco sobre o seu perfil. Tem várias pessoas que o acompanham por aí nas redes sociais, mas poucos têm um contexto histórico sobre quem de facto é Engenheiro Euclides Agapito. Se puder nos passar mais ou menos uma resenha sobre quem é o Engenheiro Euclides Agapito, antes mesmo de poder chegar até a área de tecnologia, que é a área que atua hoje. Euclides Agapito é um jovem apaixonado por tecnologia que começou na sua infância a mexer com brinquedos, né? Todos aqueles brinquedos que se moviam com alguma tecnologia, desde aqueles carros que se moviam a telecomandados. Alguém que procurou entender como é que é possível, né, um dispositivo comandar um outro sem fio. Alguém que já começou a questionar-se como é que era possível fazer uma chamada telefônica. Profunda sobre tecnologia. Sobretudo a parte das telecomunicações. Né? Como é que é possível um telefone num país, num ponto, poder conectar-se a outro que está no outro país, sem qualquer ligação física? Então, eu cresci me questionando sobre esses fenômenos todos. Né? Então, razão pela qual, quando fui estudando, interessei-me muito por ciências exatas, pelas cadeiras de matemática e física. Diziam-me que era a explicação para tudo isso está dentro dos números. Então, a primeira vez que eu tive física foi na 7ª classe. Eu tive 20 valores nas primeiras provas. Então, era tanto a sede de perceber tecnologia, elevou o meu interesse por essas cadeiras técnicas e também pela leitura. Na altura, aos meus 12 anos, eu próprio construí uma antena em minha casa, uma antena que captava os sinais de rádio, de TV de outros vizinhos. Eu tinha um amigo que tinha, já na altura, tinha videogames, né? Nós não tínhamos, né? Éramos uma família muito mais humilde. Então ele contava-me sobre os jogos que eles têm lá e tal. Quando construí aquela minha antena, eu não precisava esperar que ele me contasse, né? Eu captava os sinais dos jogos. Os videogames naquela altura emitiam altas frequências, né? E eu fui lendo sobre antenas naquela altura. Estudei sobre as antenas de polo, antenas de água. Então, construí a minha própria antena com dispositivos artesanais que eu retirava em rádios avariados, em equipamentos eletrônicos. E a minha antena captava os jogos da casa dos vizinhos, captava sinais de rádio. Naquela altura, eu conseguia ouvir rádio numa televisão. Então, isto determinou o meu destino. Não tinha como não seguir telecomunicações. E de lá para frente, quais foram os próximos passos? Procurou, por exemplo, no ensino médio ou ensino superior, fazer uma especialização em telecomunicações? Ou como é que foi a sua inserção para o mundo formal de educação voltada à sua especialização em tecnologia? Depois dali, eu ia para o ITEL, Instituto Nacional de Telecomunicações, mas não consegui entrar no ITEL. Na altura não tinha bilhete de identidade. Eu já tinha 13 anos, tinha cédula, só não era possível. Então acabei por ir para um centro pré-universitário, uma escola pré-universitária, né? Mas com muita ânsia de estar no ITEL. Dali... Por que muita ânsia para entrar para o ITEL? Porque eu queria estar numa escola tecnológica, com aquilo que eu já sabia, com as aspirações que eu queria seguir. Tinha que ir para o ITEL, né? O Instituto Nacional de Telecomunicações. Mas não fui para o ITEL, né? Passei pelo pré-universitário e ingressei depois, em 2004, para a Faculdade de Engenharia da Universidade de Agostinho Neto. Antes de ir para a Faculdade de Engenharia, fui para a Faculdade de Ciências, onde eu queria perceber telecomunicação muito mais profundamente, não só como um engenheiro, mas como um cientista, mais ou menos, né? Então, inscrevi-me no curso de Ciências Físicas, em que uma das opções é Eletrônica e Telecomunicações. E como eu digo sempre, o engenheiro é alguém que resolve problemas com equipamentos já fabricados. Ele só precisa saber a função desses equipamentos, calcular e saber quando aplicar, bem como construir projetos com equipamentos já existentes, eletrônicos e telecomunicações. Já o físico, o cientista, tem a missão de construir esse equipamento, de modelar, construir e ir mais para níveis subatômicos, né, da coisa. Então eu percebi isso e comecei logo com o curso de física. Queria ser um especialista, um cientista da indústria de eletrônica e telecomunicações, mas na parte da concepção. Na altura percebi que o país não favorecia muito, não é? Na altura estamos a falar mais ou menos de que ano? Estamos a falar de 2004, 2005. Não há aqui indústrias eletrônicas de fabrico de dispositivos eletrônicos. Não há até agora. Então, no final mesmo do curso de física, saía do 4º para o 5º ano, era um curso de 5 anos na Faculdade de Ciências. Eu não via muito futuro, né, no que eu seguia.
embora tenha bastante conhecimento, tenha excelentes professores, todos eles de nacionalidade russa. Quem passou por essa faculdade conhece, né, nomes como o Dr. Dutri Kong, que é um dos melhores professores que teve lá, Dr. Psário e outros, muitos outros. Sem esquecer do Dr. Colby, né, que me levou no mundo da transmissão em fibra óptica, também me especializei. Então eu solicitei uma transferência para a Faculdade de Engenharia, já era quase finalista, tive que recuar 2 anos e lá formei-me em Engenharia Eletrotécnica. No final da minha formação, ingressei logo numa empresa, num operador, chama-se Movicel, natural Movicel. Era uma empresa que antes fazia parte da Angola Telecom, era um departamento de serviços móveis da Angola Telecom. Então, quando se tornou Movicel, na altura entro para o departamento de operações de rede. Entrei como técnico de operação de redes. Era finalista e já aplicava mesmo os meus conhecimentos acadêmicos na empresa. Eu estava numa área que supervisionava a rede da Movicel do Cabinda ao Cunene e conseguíamos dar soluções a problemas. Em zonas onde não havia comunicações, né, nós conseguíamos fazer um reset e tal e garantir as comunicações. Depois de alguns anos, eu recebi uma outra proposta de um outro operador, que é a Unitel, onde estou até hoje, há quase 2 décadas. 20 anos. Quase 20 anos. A Unitel faz 25 anos amanhã. Eu passei por quase todas as áreas e departamentos que uma pessoa pode chegar ou pode passar na indústria de telecomunicações móveis. Bastante todas as áreas. Desde as áreas de radiofrequências, onde começa a chamada sai do telemóvel, vai para a estação rádio base. Né? Essa primeira área da operadora chama-se rede acesso ou radiofrequência. Até as áreas de transmissão, especializei-me em transmissão em fibra óptica e também passei pelas áreas de Core, né? Core Network, fui na altura engenheiro de planeamento de Core Voz. Nós percebemos como é que funcionava a parte da comutação de voz e dados e hoje estou na área de infraestruturas de rede, onde implementamos novos elementos de rede, fazemos manutenção e operação da rede Cabinda ao Cunene. Engenheiro Euclides, avançando um pouco aqui, mas depois lá na frente vamos voltar a falar sobre alguns detalhes que já nos passou aqui sobre o seu contexto e pós-formação. New Tech, o que é e qual que é a contribuição da New Tech para o mercado? Mas antes da contribuição no mercado, primeiramente procuramos passar aqui um contexto sobre porquê do surgimento da New Tech e qual que é o foco em si da New Tech. Bom, antes de falar da New Tech, vou falar um pouco sobre o meu outro lado, que é o lado da docência. Enquanto formei-me, a única forma que eu tinha de sustentar os meus estudos era lecionar. Eu comecei a lecionar no ensino médio. A primeira cadeira que eu comecei a lecionar era a cadeira de programação. Para quem estudou na faculdade de engenharia, as cadeiras mais fáceis para lecionar eram matemática, física ou química. Mas o colégio que recebeu na altura já não tinha vagas para essas cadeiras. Então só tinha vagas para programação. Eu sabia programação, mas nós aprendemos programação de linguagens muito antigas, né? Estamos a falar de linguagens como Pascal. Essa linguagem, quem estuda agora nunca viu, nunca vai ver mais. Morreu. Então eu fui obrigado a ler um livro muito rápido, ler e compilar os programas todos, perceber a linguagem C, que na altura me obrigavam a dar. E entrei para o mundo da docência em 2006. Então, com o que eu ganhava, conseguia comprar os livros, fascículos, transporte para a faculdade. Mas era obrigado a aprender com muita responsabilidade, porque eu gostava de ensinar. Depois, no final do dia, um grupo de colegas lá na faculdade tinham sempre dúvidas, né? Então pediam sempre alguma explicação. Percebeste melhor essa parte e tal. Então tinha que aprender com responsabilidade para depois ensinar. Então percebi um outro lado que é da docência, que é do ensino. Passei por vários colégios a lecionar, até depois comecei a lecionar no ensino superior. Comecei a lecionar numa universidade pública, em que eu não me sentia bem. Eu lecionava uma cadeira que chamava-se Sistemas de Telecomunicações. E telecomunicações já é muito complexo, né? Sinais a viajarem no espaço, fenômenos que os estudantes não veem. Então, eu sentia a necessidade de montar um cenário prático. Então, eu importava equipamentos da China, através do AliExpress, que eu importava equipamentos, antenas, placas eletrônicas e etc. E montei um laboratório particular. Então, meus estudantes, depois das aulas, no final de semana, faziam práticas no laboratório. Então, eu precisava formalizar o meu laboratório. Ali, tive que abrir uma empresa que chamou-se EA Tecnologias. EA Tecnologias. Tecnologias. E transformou-se numa empresa de formação. Depois legalizei como um centro de formação, onde aprendi eletrônica, telecomunicações e informática. Era só virada para o ensino. E algumas vezes, algumas empresas com algum problema técnico com seus computadores procuraram-nos também, né? Sabíamos que nós ensinávamos, então seríamos capazes de reparar, de resolver.
Ali começou a abrir uma porta para serviços, né? Já prestávamos serviços também de eletrônica, telecomunicações, informática. Então, depois de alguns anos, né, já não era só uma academia de formação, mas surgiu mesmo como uma empresa de prestação de serviços. E depois de algum tempo, houve a necessidade da EA Tecnologias firmar-se como uma empresa maior, né? A EA era uma empresa em nome individual, que só permitia um sócio, embora até agora sou o único sócio. Então, mudamos para a Newtech. O nome passou de EA EA Tecnologias para Tecnologias Newtech. para a Newtech. Newtech, porque eu sou apaixonado por tecnologias emergentes, não é? Tanto mais que hoje mergulho na área de inteligência artificial. sobre isso daqui a pouco Exatamente, internet das coisas, fibra ótica. A fibra ótica é uma tecnologia nova, entre aspas, né? Já havia em muitos mercados, mas em Angola nós recebemos essa tecnologia, uma nova tecnologia, né? Então, a Newtech, por sermos empresas que absorvem tecnologias novas pelo mundo, trazemos para Angola. E dentro do meu percurso profissional, eu passei por vários países, fazer formações técnicas pelas empresas, né? E nesses países onde passamos, conseguimos aprender e trazer algumas formações que nunca existiram aqui em Angola para cá. Pode dar alguns exemplos? A formação, por exemplo, de radiolance digital, microondas. Formação de DWDM, que é transmissão óptica de longa distância. Aqui existe formação de testes e emendas de fibra óptica, né, em alguns locais, como ITEL, mas não existe uma formação de DWDM, que é Dense Wavelength Division Multiplexer. Formações na área de IoT. Nós já demos formação de IoT. Já existem algumas, mas nós fomos pioneiros. E muitas outras formações. Entretanto, a Newtech hoje é uma empresa... Desde o tempo da EA Tecnologia, estamos a consolidar 13 anos no mercado. De 2014 até agora, acho que são 13, 12 anos. Né? Formamos vários jovens, né? Cabindo ao CUNEM. Implementamos vários serviços na área de comunicações ópticas, né? Desde clientes empresariais, clientes individuais. E hoje temos serviços de consultoria, prestamos serviços também na área de sistemas de informação. Temos uma fábrica de softwares, prestamos serviços de desenvolvimento a nível de inteligência artificial, desde agentes inteligentes, desde engenharia de software assistida por IA. Prestamos serviços também na área de segurança da informação, muito mais para a parte de GRC, que é governança, riscos e compliance, e muitos outros. Eu li um bocadinho para as suas redes sociais, fui espreitar um pouco. E peguei lá algumas informações que eu acho que são super interessantes, que de alguma forma colocam a Newtech numa posição um pouco mais avantajosa em comparação a outras empresas de tecnologia, que é a certificação ISO ou ISO. Nos fale um pouco mais sobre o que essa certificação significa para a Newtech e como é que de alguma forma aumenta a credibilidade da Newtech em comparação a outras empresas de tecnologia em Angola. Uma pergunta muito importante e muito oportuna. A certificação ISO existe em várias vertentes, desde a parte ambiental, a parte de qualidade, segurança de informação, e agora surgiu uma nova que é a parte de inteligência artificial. A Newtech é uma das poucas empresas, né? Segundo algumas páginas na internet mencionam que Angola tem apenas três empresas certificadas em ISO. Uma delas é a Sonangol, né, que certificou muito recentemente este ano. Está a Newtech e tem outras empresas, muito poucas, né? Podem ser mais de 3, mas não passam 10 empresas, muito poucas. O que representa uma certificação ISO? É uma certificação mundial, internacional. Uma empresa certificada ISO, não importa qual é a área da certificação ISO, é uma empresa com credibilidade mundial, que dispensa apresentações. Não é? É uma empresa que mostra que preocupa-se com as boas práticas, não só nacionais como mundiais, naquilo que faz. Não é? A Newtech, sendo uma empresa que agora presta serviços na área de segurança da informação, na área de inteligência artificial, e como sabes, a inteligência artificial trabalha com dados, com informações, então é preciso que essas informações tenham que ser seguras. Os nossos clientes hoje vão ter mais credibilidade em trabalhar com a Newtech, não é? Do que com uma outra empresa que não é certificada, porque está garantido que nós temos aqui. Seguimos boas práticas de privacidade de dados, temos uma cultura de segurança da informação e, consequentemente, nossos profissionais estão preparados para proteger os dados dos nossos clientes. Grandes empresas, grandes multinacionais não trabalham com empresas locais que não têm certificação ISO. Então, representa para a Newtech um marco importante, não é? Num universo de milhares de empresas em Angola, nós estarmos no top 10 das empresas certificadas ISO. Então, foi uma grande conquista.
viemos a trabalhar de algum tempo atrás para termos aqui a certificação ISO 27001 e em muito pouco tempo teremos a certificação ISO 42001, que é para a inteligência artificial. E esta certificação ISO 27001 surge numa altura em que o país, né, Angola, lançou a lei sobre proteção de dados, né? A lei 22/11, não tem erro. E está agora por sair a lei sobre inteligência artificial, que já foi discutida no Parlamento, né? Daqui a pouco sai essa lei. Então, as empresas devem acompanhar o movimento do país e do mundo também, né? A Angola em si está acompanhando o movimento do mundo e por isso é que está a trabalhar nesses diplomas sobre segurança da informação e sobre inteligência artificial. Esses temas já estão a mover o mundo. As guerras, as crises, a informação toda hoje passa por essas duas matérias: segurança da informação e inteligência artificial. Um país que não se preocupa com esses temas é um país que perde um pouco da sua soberania, não só digital, mas como a soberania nacional em si. Hoje as guerras são movidas entre algoritmos, dados, que essas duas componentes estão associadas a muitas armas, que são as armas eletrônicas. E é aí mesmo onde eu vou querer entrar a seguir, falar sobre o mercado digital em Angola, precisamente, e como é que podemos aproveitar as oportunidades que estão a existir hoje na tecnologia a nível do mundo e nós também termos proveito com isso. Primeiramente, gostaria que nos passasse aqui a sua visão sobre o estado do mercado digital em Angola e depois, então, também comentar sobre alguns aspectos que podem ser interessantes para Angola no aspecto tecnológico. O mercado digital em Angola está em ascensão ainda. Nós tivemos guerras, né? Fomos um país que recentemente saiu de uma guerra civil. Em 2002, o país tornou-se um país livre e não tivemos temos uma carência hoje de recursos humanos no mercado tecnológico em Angola, um pouco por conta disto, não é? Recursos humanos competentes. Recursos humanos competentes na área de tecnologia ainda são muito poucos. Hoje, se tu procurares, por exemplo, um engenheiro informático com algumas competências, vai ser impossível. Se calhar podem aparecer dois. Encontrar, por exemplo, um indivíduo com um certo número de certificações, por exemplo, em redes de computadores, um CCA, né? Não há 50 CCAs nem 40 em Angola. Contam-se, e posso falar os nomes de alguns. Um indivíduo certificado na área de segurança de informação, mas com algo mais alto nível, CISO e etc., contam-se. Então, não é bom para um país, né? Um país com quase 40 milhões de habitantes. Somos 36 agora. 36, né? Não é bom para um país, né? O país move-se hoje, né? O próprio governo em si, pelo o que consigo acompanhar, está a se mover no sentido de acompanhar as tecnologias mundiais. Então é importante que nós, os jovens, né, possamos interessar mais pela parte tecnológica, não colocando em desprimor outras áreas, porque as tecnologias movem o mundo e estão presentes em todas as áreas do saber, né? Ainda há um trabalho que tem que ser feito, esse trabalho tem que ser feito também com as universidades. O INARES, né, o Ministério do Ensino Superior, está a fazer um trabalho sobre a adequação dos currículos acadêmicos do ensino superior com base naquilo que são as tendências tecnológicas. As empresas também estão a mudar a sua estrutura organizacional, estão a colocar mais áreas viradas para a transformação digital, para poder então acelerar com as tecnologias emergentes. Então, os profissionais devem seguir esse movimento. Se um indivíduo que sai da universidade e não passa por essas matérias, tecnologias emergentes, vai para uma empresa e fica perdido. O que é que se nota em Angola? Nota-se que os programas curriculares a nível de tecnologia têm mais de 30, 50 anos, nunca mudaram. Quem se formou em 88 e quem se formou em 2025, o programa é o mesmo. Não faz sentido. Isso falo com conhecimento de causa. Nós em Angola temos mais de 30 cursos de engenharia informática, mas todos eles diferentes. Quem faz um curso de engenharia informática na Agostinho Neto, na Lusíada, no Oscar Ribas, no Gregório Semedo, todos eles têm um programa totalmente diferente, que não é bom. Porque todos eles depois vão para as empresas e nota-se ali um desnível, não é? Então, o mercado tecnológico angolano depende principalmente da base, que são os recursos humanos. Eu já acompanhei casos em empresas, a empresa comprou equipamentos com tecnologia de ponta, mas ninguém sabia operar. Então, as empresas têm que pagar especialistas internacionais com valores muito altos para poder operar esses equipamentos. Há um livro que comentou nas suas redes sociais de Salaquiaco Bruno e Gerson Eduardo, Infraestrutura Humana. Eu li um bocadinho sobre este livro, sobretudo as primeiras páginas, e fala-se muito como é irrelevante ter que se apostar tanto em infraestruturas, equipamentos, sem considerar o ser humano no centro deste investimento.
Mas só o ser humano também, investindo totalmente nele, não é suficiente. Nós precisamos entregar ferramentas, recursos, todas as condições necessárias para fazer com que estes dois investimentos, tanto a nível das infraestruturas ou equipamentos e também a capacitação humana, estejam alinhadas. Então, falamos aqui um bocadinho sobre o investimento para aquilo que é o profissional, a pessoa. Mas em termos de infraestruturas, cá em Angola, muito em particular, em termos de condições técnicas, achas que Angola já está numa posição que consigamos, por exemplo, usar o que já temos para podermos trazer também à vida soluções tecnológicas próprias e modernas e garantir a continuidade local destas soluções? E falou aqui um bocadinho sobre inteligência artificial como exemplo, mas para ser um pouco mais resumido aqui na questão, acha que Angola, com as nossas infraestruturas tecnológicas atuais, temos condições para criarmos e mantermos tecnologias de ponta e próprias? Bem, vou começar por responder essa questão da seguinte forma. Quando falou sobre pessoas, falou do livro do engenheiro Bruno Salaquiaco e do engenheiro Gerson Eduardo. São colegas meus, somos colegas de serviço. Especialmente o engenheiro Salaquiaco é como um mentor, né? É alguém que eu admiro bastante e bebo da sua experiência. É um gestor sênior, reconhece muito aquilo que é o investimento no capital humano. E olha aqui para uma pirâmide, imagina uma pirâmide, onde temos a primeira parte da pirâmide, pessoas. A segunda parte, processos. As pessoas vão seguir processos para poderem executar as suas tarefas. Não é? E depois temos a última parte, que é tecnologia, para acelerar esses processos. Só pessoas seguirem esses processos demora muito mais tempo. Então temos que ter tecnologia para automatizar esses processos sem descartar as pessoas. Aí vou chegar na inteligência artificial, que é uma outra parte lá acima da pirâmide, a última parte, a última ponta, né? Essa tecnologia já existe, não é? Nós estamos a viver a quarta revolução industrial, que é a revolução da digitalização, da conexão de tecnologias, não é? E a inteligência artificial hoje surge para cada dia que passa é algo novo. A cada 24 horas é algo novo que surge da inteligência artificial. Sim. Já é suspeito falar que a inteligência artificial vai fazer isso, aquilo hoje. Porque não sei o que vai fazer amanhã. Amanhã posso acordar e dizer que a Anthropic ou a OpenAI lançou isso, que pode fazer aquilo. E que estamos a ouvir aqui coisas um pouco mais interessantes, de que uma tecnologia de inteligência artificial está a gerar outra tecnologia de inteligência artificial. Exatamente. Eu amanhã vou para um summit, né, no Epic Summit. Pronto, não quero adiantar muito o que vou dizer lá, mas só vou dizer apenas que nós, boa parte, posso dizer assim, 80% dos angolanos, sobretudo dos jovens, utilizam ainda o nível zero da inteligência artificial. Há muitos que pensam que IA é só chat GPT. Sim, nível zero, né? São 4 níveis. Que é fazer uma pergunta direta, né? Isso é muito básico, não é? Então, Angola ainda não tem infraestruturas para a inteligência artificial. Esse é um artigo que eu escrevi, também um dos jornais publicou, Economia e Finanças, no mês passado. Tive o prazer de ler. Sim. E quando falo de infraestruturas para a inteligência artificial, estamos a falar do coração, que são os data centers. Para qualquer empresa no setor das tecnologias, sabe que tem que haver um lugar no data center, ainda mesmo os operadores móveis, outras indústrias no setor tecnológico, o coração, o cérebro principal é um data center. Angola tem menos de 10 data centers certificados. Dos 10 ou 12 que temos, só um é certificado internacionalmente. E nenhum deles tem tecnologia para inteligência artificial. Nenhum deles, Angola não tem ainda. Estamos a falar de um país com minerais raros. Você já ouviu falar do projeto de exploração de minerais raros de Longonjo, no Ambo. É um projeto onde saem minerais para fabrico não só de equipamentos eletrônicos, mas como de tecnologia militar, de ponta mesmo, de drones, e tudo aquilo que o mundo precisa. Nós temos no nosso solo angolano. Para não falar um pouco mais, né, de outros países à volta, de Congo e etc. Mas Angola tem tudo para ser o epicentro da tecnologia em África. Nós temos no solo matéria-prima para o fabrico dessa tecnologia e podemos transformar cada nosso país. E temos muitos rios, temos água. Por que eu vou falar dos rios agora? Porque é a partir dos rios que temos energia. A energia é fundamental para a tecnologia, né? É infraestrutura primordial. E a própria água em si hoje é utilizada para as tecnologias emergentes, a própria água, para refrigerar os equipamentos do data center. Falei um pouco na vez passada.
E também adiantei que cada pergunta que fazemos a um chat GPT consumimos uma colher de sopa d'água, não é? E nós temos isso em abundância, temos rios, temos barragens. O nível de energia ainda em Angola é barato, comparativamente a outras regiões. E só precisamos é de capacitar os nossos quadros. Por que eu insisto na capacitação? Cuba, por exemplo, não tem nada de recursos. Zero. Mas Cuba afirma-se no mundo como um país que forma médicos. Cuba, em vez de importar recursos naturais que não tem, importam recursos humanos. Quando alguém diz, não, fui a uma clínica cubana com cubanos, para nós é bom, né? Tem cubanos, ok. Então, por que não podemos ter referência em dizer que lá vou importar engenheiros angolanos em outras paragens? Então, nós temos tudo para termos tecnologia própria, mas acredito que o discurso hoje de alguns estudantes, né, e não só, é que não há oportunidades, né? Eu também dizia isso antes, mas eu queria a minha própria oportunidade. Não tive uma mão invisível. Eu percebi que o fundamental era formar-se e afirmar-se. Nem todo mundo tem que sair da universidade para uma empresa. Podemos sair da universidade e criar um próprio negócio, e empregar outras pessoas. Esse mindset que eu costumo passar nos meus estudantes, mentorandos, não é? Que podemos criar tecnologia própria. Podemos ter aqui vários Elon Musk, né? Mas tudo isso é com investimento naquilo que é a educação. Não podemos esperar só o país fazer ou abrir concursos públicos, não é? Para dizermos que hoje estamos empregados. Podemos ser um pouco mais ousados. E vemos também que existem angolanos, não é? Que formaram-se cá em Angola e brilham em outros mercados. Então, para responder à tua questão, ainda temos um trabalho muito grande para frente, um trabalho árduo. Acreditamos que daqui a mais 5 anos estejamos um pouco mais lá para frente. E daqui a mais 5 anos, no roadmap tecnológico, teremos aqui outras tecnologias, não é? Que vão se juntar às que já existem. Talvez teremos aqui a super inteligência artificial, que é a própria chamada IA consciente, que já vai estar num nível de raciocínio muito avançado. E teremos uma tecnologia que eu tenho estudado nos últimos anos. Tenho estudado com alguma profundidade, né? Não falo sobre ela ainda, porque é muito complexa. Eu, por acaso, comecei a estudar quando eu estudava física, né? Estou a falar mesmo daquilo que é a computação quântica. A computação quântica, junto com a inteligência artificial, prometem até ressuscitar humanos. Prometem até transferir conhecimento de um cérebro humano para uma máquina. Prometem diagnosticar e curar doenças incuráveis. E prometem também trazer um outro paradigma da segurança da informação, que é a parte da encriptação hoje, né? Que garante segurança nas informações trafigadas, né? Então, a computação humana promete descodificar os números primos. Então, a partir dali já não há criptação, quando forem descodificados. Então, em Angola podemos concluir que temos muitos recursos, como por exemplo barragens que podem proporcionar energia estável e limpa, temos água necessária que podem garantir a refrigeração desses possíveis servidores potentes e adequados para poder então armazenar e hospedar produtos ou modelos de inteligência artificial, mas ainda assim temos aqui um outro desafio na minha visão, e eu gostaria que também comentasse um bocadinho acerca, que é o know-how. Ou seja, nós temos aqui, eu li sobre o seu artigo, por exemplo, neste jornal que comentou, que em algumas palavras disse que os nossos servidores que temos atualmente aqui em Angola têm um foco em atender demandas tradicionais. Então, se nós quisermos criar data centers ou infraestruturas para aquilo que é a necessidade de operação dos modelos de IA hoje, que tanto queremos implementar aqui em Angola, precisaríamos também de receber o know-how por parte de quem de facto conhece e sabe construir servidores nesta dimensão. Por exemplo, fala-se muito da NVIDIA, que é uma das Big Techs que tem a responsabilidade de criar recursos físicos potentes que consigam suportar estes modelos e não só. Então, nos fale um pouco sobre como é que pode ser montada esta estratégia de obter o know-how necessário para nós internamente criarmos servidores potentes que vão hospedar serviços ou produtos de inteligência artificial que também sejam criados aqui. Os servidores tradicionais que temos hoje, que são baseados em memórias, em storage, em tecnologia SSD, HDD, ainda não são possíveis serem fabricados por nós, né? São equipamentos semicondutores. É uma indústria muito cara, a indústria de semicondutores. Muito cara mesmo. É necessário que empresários angolanos olhem para o mercado angolano e trazem esses especialistas, essas infraestruturas de fora para cá. O tradicional não conseguimos criar, só importamos. Agora, as infraestruturas para IA exigem GPUs, né? Processamento gráfico,
tem alta demanda. É um outro nível de processamento. Também não é possível criarmos aqui em Angola atualmente, porque não temos ainda recursos humanos preparados, muito menos tecnológicos. Na minha visão, até os data centers tradicionais que temos aqui não são construídos por angolanos, não é? Então, nos acompanham a construção, mas não são eles que colocam diretamente a mão na massa. Eu trabalho na área de data centers, construo data centers, mas faço gestão de projetos de expansão de data centers, bem como a operação e manutenção. O que falta aqui em Angola? Há uma certificação a nível do Uptime Institute. O Uptime Institute é um instituto americano que regulamenta os data centers a nível de disponibilidade, a nível de operação, e também certifica os data centers. Todo data center certificado, ou seja, todo data center construído para demandas nacionais e internacionais, tem que ter a certificação do Uptime Institute. E só um data center em Angola que tem essa certificação. Só um, que é o data center da Raxia, que é o novo data center que foi construído há menos de 3 anos. Os outros não estão certificados, né? Então, para a construção de data centers, é necessário pessoas competentes, né? Há uma certificação que é do Uptime Institute para pessoas, não, essa não é para data center, é para pessoas mesmo, que é a ATD, Acredited Tier Design. Né? É uma pessoa com competências de acompanhar projetos de construção de data centers. Não tem 5 pessoas formadas em Angola. ATD não tem. Não existe. Embora seja uma formação cara, custa aí perto de $5.000, mas não tem 5 pessoas. Se tiver 2 pessoas é difícil. Então, são essas informações que precisamos repensar, não é? Algum empresário ou o próprio governo decidir construir essas indústrias de fabrico de processadores, storage, etc., servidores aqui localmente, vai precisar de mão de obra. E trazer essas indústrias para cá, com mão de obra internacional, não será, será bom no início, mas lá para frente temos que nos absorver esse conhecimento e poder operar e construir e replicar a construção destes data centers. Então, o que poderia ser mais estratégico neste momento? Continuarmos com a ideia de importarmos estes serviços em nuvem de servidores fora e nós apenas focarmos em construir modelos de IA internamente? Agora o que se faz é isso, não é? Eu defendo de forma acérrima o que falamos de soberania digital. Um serviço público acessa as nossas informações e, se tu olhares na lei de proteção de dados, vela muito pela proteção do titular dos dados, não é? Um serviço público onde são armazenadas informações do nosso bilhete de identidade, não faz sentido estarem na cloud, estarem fora do país. Né? Com o teu bilhete de identidade, eu consigo aceder às tuas informações bancárias. Então, não faz sentido estarem fora do país. Então, eu defendo que o país, embora já existe basicamente um data center do Estado, creio que no próximo mês, esse mês de abril, acredito que será inaugurado, que é o data center do Infose, que está ligado ao Ministério das Telecomunicações, onde as informações de serviços públicos, todas elas estarão lá alojadas. Né? Eu fui visitar esse data center e disseram também que a próxima fase desse data center será a introdução de GPUs. Sério? Para modelos de inteligência artificial. Né? Eu estive lá e passaram essa informação. Então, estaremos a caminho daquilo que chamamos de RAG, né? A nível da inteligência artificial. Podemos criar modelos locais, LLMs locais, chats GPTs locais treinados com nossos dados que podem fazer, na qual é possível fazer inferências locais. E armazenados cá? Armazenados cá, data centers do Estado. Então, é interessante olhar para esse movimento do governo angolano, não é? Quer dizer que está mesmo preocupado e está a apostar aqui na soberania digital, não é? Se não houvesse nada a ser construído e tal, seria estaria muito mal, mas então o governo a aprovar essas leis, a levar esses temas para o Parlamento e a investir em data centers nacionais, esperamos que nos próximos anos, não é, conseguimos estar praticamente dentro daquilo que é o tema da soberania digital, né? Consolidar aqui essa parte toda. E existe um outro órgão, não é, nacional, que é o Instituto de Modernização Administrativa, que é o IMA, né? Que acho que uns 5 anos atrás ou mais construíram o CEP, não sei se já ouviram falar do CEP, né? O CEP.ao, onde tem informações de vários órgãos públicos, não é? E provavelmente eu acredito, né? É o que eu penso, mas acredito, com aquelas horas de informações do CEP, consegue-se treinar um modelo de inteligência artificial, né? Que permite com que o usuário, por exemplo, escreve o que é preciso para fazer, para tratar a carta de condução, aparece toda a informação, em quanto tempo vou receber a minha carta lá, vai consultar nas bases de dados todas, olha, a tua carta já saiu, pode interagir diretamente com entidades públicas
em qualquer lugar, sem ter que estar em grandes filas como hoje se espera. Os bancos, hoje, naquilo que é o tema da automação, naquilo que é o uso da IA, uma ferramenta muito básica, né, que a IA hoje fornece é call center, né? Call center humanizado, né? Totalmente IA. Quantas pessoas ficam no banco, filas enormes, né? Só para pedir informações. Então, o call center humanizado totalmente com IA, em que a IA é treinada com todas as informações e etc. E um outro caso é passada para um humano, né? Para questões mais racionais, aquelas questões muito mais complexas. Então, acreditamos que nos próximos 2 anos teremos aqui o país um pouco mais tecnologicamente evoluído, não é? Eu já fiquei feliz com essa informação. Depois pode depois pesquisar e consultar, não é? E a nível também dos nossos operadores de telecomunicações, com este movimento vai ter aqui maior redução de custos dos operadores, né? Não terão de construir os seus próprios data centers, mas podem fazer um serviço de colocation, podem levar os seus servidores Nestes data centers. dentro destes data centers públicos e pagarem ao Estado, bem como os bancos, que também têm sempre servidores dentro dessas agências, podem colocar isso nestes data centers públicos, né? E só pagarem, assim reduzem custos com operação, manutenção, energia e com recursos humanos para operarem com essa parte. Preocupam só naquilo que é a parte financeira, que é da banca, que eles percebem. E outras indústrias, como hospitais, públicos e privados, né? Hoje temos tecnologia em tudo, até na agricultura, né? Hoje falamos daquilo que é a tecnologias agrícolas, né? A agricultura hoje tem um papel muito importante na economia, né? Mas essa agricultura vai conseguir entregar algum dinheiro ao Estado, vamos conseguir um dia ter no nosso produto interno bruto receitas agrícolas, quando começamos a pensar na agricultura de precisão. A de precisão é aquela agricultura em que os sistemas de rega, os sistemas de plantação, de preparação da terra, é tudo feito de forma automática, né? São máquinas, drones, robôs que trabalham de forma autônoma e conseguem cultivar grandes campos agrícolas, né? Como falou uma vez, não mais aquela agricultura de enxadas e katanas. Já não estamos. Essa agricultura é agricultura doméstica, não é? De precisão. E olho para tecnologias em Angola, não é? Com grandes expectativas, com uma experiência de quase 2 décadas, consigo olhar para as próximas décadas, um país que não vai depender só de receitas petrolíferas, né? Como dependemos hoje, mas que podemos ter receitas da agricultura, receitas de outros minerais que estão por ser explorados, receitas de recursos humanos e que podemos também importar recursos humanos para países mais pequenos, aqui na nossa região africana, como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e etc., aqui na África Austral. E falando um pouco também daquilo que é nacionalização ou angolanização de recursos humanos angolanos, eu olho aqui para a indústria petrolífera angolana, que durante muitos anos dependeu exclusivamente de recursos humanos despatriados, né? De recursos humanos de outros países. Depois de muitos anos, começou a introduzir aqui um conceito que chama-se local content, né? Aconteceu há 3 dias atrás uma conferência do local content, que é a obrigação destas empresas petrolíferas estrangeiras em colocar uma percentagem de quadros nacionais. Essas empresas tiram técnicas, metodologias de treinarem, capacitarem esses quadros e colocarem esses quadros na área de gestão mesmo, na área de liderança, não é? Então, eu acredito que essa metodologia estenda-se também para indústrias tecnológicas, né? Imagina que a Google ou a Apple traga aqui um data center ou uma tecnologia muito grande, ou a SpaceX vem aqui operar em Angola. Tem de haver uma lei, né, que obriga essas empresas a empregarem angolanos, não é? Uma certa porcentagem de quadros angolanos na liderança de diferentes projetos. Embora eu olhe esta tendência dentro do GGPN, né, o Gabinete de Gestão Espacial, tenho lá muitos ex-colegas da faculdade, né, que estão a assumir grandes postos de direção, né, e é um gabinete totalmente nacional. É algo, nunca tivemos um satélite antes, né, muito tempo atrás, mas temos um satélite, mas vejo a operação e a gestão com quadros nacionais, que me orgulha bastante. Com certeza. Vamos agora aqui falar um bocadinho sobre cibersegurança e depois, para finalizar então, sobre o papel do Estado e sua importância nesse processo todo como regulador em incentivar e facilitar iniciativas que cada vez mais vão elevar o nosso potencial tecnológico nacional. Cibersegurança é um assunto que também não podemos deixar de lado, porque, conforme eu tenho dito, quanto mais a tecnologia evolui, as táticas dos cyberatacantes também estão cada vez mais afinadas, né?
Então devemos também, de alguma forma, nos precaver diante destas questões todas. Como é que vê Angola com aquilo que tem a ver com a soberania de segurança digital, neste momento? Bem, neste momento ainda não alcançamos essa soberania de segurança digital, porque quase todos os dias empresas públicas e privadas, instituições de grande relevância são atacadas. Silenciosamente não divulgam, não é? E por questões também de confiança, não é? Não podem ser divulgadas. Mas quase todos os dias, essas entidades que muitas delas servem diretamente o cidadão, elas são atacadas. Quase todos os dias. Eu estive numa conferência no ano passado, em que divulgou-se uma estatística de ataques a bancos, né? Se não tem erro, chega perto de mais de 4.500 tentativas de ataque nos bancos. Ataques que vêm de todas as partes do mundo. Então, a nível da segurança de informação, cibersegurança, esse é um assunto que já saiu da esfera tecnológica e integra como um assunto dentro do Conselho de Administração das Empresas. Da mesma forma que temos um PCA, depois vamos ter um CEO, o CFO, que é o financeiro, e etc. Temos que ter um CISO, né? Daquela estrutura toda de executivos, tem que ter alguém que vela pela segurança da informação. Porque o CEO da empresa, o PCA e CFO, não vão estar a definir metas financeiras da empresa quando essas metas estiverem a ser atingidas e num piscar de olho a empresa é atacada E perde-se e tudo. perde-se tudo. Então, cibersegurança já é um assunto que não é só para nós engenheiros, né? É um assunto que deve ser entendido até para gestores, até pessoas que não estudaram em engenharia. Hoje, sobretudo a parte da GRC, que é Governance, Risk and Compliance, né? Que é uma formação que a Newtek lançou. A Newtek lançou uma formação um pouco virada para esse lado, que é a formação de DPO. DPO é uma nova profissão, que é o Data Protection Officer. A Agência Nacional de Proteção de Dados já colocou na sua página e brevemente vai registrar DPOs. Temos Profissionais com esta responsabilidade de garantir a proteção dos dados dos usuários. exatamente com base na lei de proteção de dados, na lei 22/11, né? Profissionais que conseguem interpretar a lei e conseguem proteger o titular dos dados e profissionais que conseguem responder junto da APD caso houver alguma violação. Várias empresas grandes já foram multadas pela APD. São multas milionárias, né? Muito perto de $500 mil, quase $1 milhão. Empresas públicas, né? Isso é público, né? vai ver a TAG, a ENSA e essas empresas foram multadas por qualquer irregularidade na gestão de dados pessoais e que não tenham um DPO. Talvez tenham, não sei, no caso dessas empresas, né? Mas estou a querer dizer que as empresas hoje têm de preparar os seus profissionais, não é? Sobre políticas de segurança de informação, ok? A Newtek terminou a semana passada a formação de DPOs. Terminaram cerca de 15 Data Protection Officer, né? Foi a primeira formação nacional de DPOs que nós lançamos. Esperamos lançar a próxima formação em junho de 2026, não é? Esperamos várias empresas lá também, né? Queremos lançar perto de 60 a 50 DPOs que vão ser registrados pela APD e vão ser o responsável pela proteção dos dados dentro das suas organizações, não é? E uma empresa que não ter um DPO pode ser multada, né? E falando sobre também a segurança de informação, hoje muitas empresas sentem algum receio, entre aspas, de investir, por exemplo, $1 milhão em cibersegurança, ou em tecnologias, ou em políticas de segurança de informação, mas depois vão ter que gastar $10 milhões para resgatar os seus dados depois do ataque. É importante que eu diga isso, né, para que os grandes líderes repensem nisso, né, em contratar profissionais competentes. Não é caro, né, vai ficar mais caro depois. Sim. Quando alguém sequestrar os milhões todos da empresa e pedir metade do valor. Aconteceu há anos anteriores, né? O sistema de saúde do Reino Unido foi atacado por um ransomware. Imagina o sistema de saúde. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas estavam para ser operadas? Quantas pessoas faltavam minutos para viverem? O sistema de saúde é atacado. Nenhum médico podia aceder a nada. Estava tudo parado. Imagina a tragédia que se criou. À medida que vamos digitalizando, né? É bonito avançarmos para a digitalização. Vamos investindo muito mais em segurança, não é? A própria IA em si, né, o próprio Bill Gates, uma pessoa que eu digo amiga, né, uma grande pessoa, que é o senhor Vint Cerf. Vint Cerf, para teres uma ideia, é o fundador da internet. É uma lenda viva, né? É a pessoa que criou o protocolo TCP/IP, né? Eu digo amigo porque ano passado conseguimos trazê-lo para uma conferência nacional de segurança da informação, que nós participamos, né? Nós fomos co-organizadores há muitos anos, de 2014, né?
com aí o engenheiro Ralph Braga, o nosso parceiro, consultor. Então, ele sempre diz que é importante que tenhamos tecnologia ao serviço dos cidadãos, mas o investimento em segurança é primordial. A segurança da informação tem que ser uma cadeira obrigatória, até nos cursos não tecnológicos, até nos cursos de gestão bancária, nos cursos de psicologia, qualquer outro curso, medicina, inclusive, tem de haver esta política. Porque se um médico não ter essa política de segurança da informação, não ter essa ética e odontologia, não só médica, mas em termos de segurança da informação, por algum motivo, sem ele saber, pode vazar dados de pacientes, né, que têm doenças graves, que não podem ser vazados. Por ele deixar o seu computador não protegido, ou colocar uma palavra passe não segura, simples demais, alguém pode entrar e levar a base de dados de informação do paciente, divulgar na internet e essa entidade de ser multada. Uma dessas empresas angolanas que foram multadas pela APD, algumas delas foram multadas por quê? Por não ter antivírus atualizado. Outras empresas foram multadas por não ter o Windows genuíno, mas foram multadas $1 milhão. Então é importante a conscientização da segurança da informação ao mais alto nível. Tem que existir uma disciplina, como agora surgiu a cadeira de empreendedorismo no ensino médio e tal, como não havia antes, tem que se incluir segurança da informação. Engenheiro Euclides Agapito, para terminar, nós podemos ter diversas estratégias a níveis de empresas, pessoas, individuais, com tecnologia, e o que achamos que pode ser interessante para Angola, mas o Estado tem um papel também super importante em tudo isso, né? Essa mão invisível acaba sendo praticamente o que garante, no final, a materialização de tudo aquilo que empresas e pessoas individuais estão a pensar em contribuir em Angola. Gostaria então que também comentasse um pouco aqui sobre o papel do Estado e sua importância naquilo que tem a ver com tecnologia e estímulo para esta área, mas focando aqui nos aspectos que acha que seriam interessantes mesmo para todos os agentes de tecnologia terem noção e facilidade para se poder então viabilizar o desenvolvimento tecnológico em Angola. Eu estive cerca de 2 dias atrás, né? Estive como praticamente júri de alguns projetos, algumas startups, algumas viradas para o setor tecnológico. E uma delas era um jovem participar naquilo que chamamos de promoção tecnológica, não é? Nas zonas mais remotas, né? Inclusão digital. Ele tem um ISP, né? E deseja expandir o seu Internet Service Provider em zonas onde os operadores não chegam e não querem investir por causa aqui do retorno, etc. O Estado também não pode fazer tudo, né? Mas deve criar políticas públicas para a aceleração de startups, né? Hoje em dia, a inovação tecnológica começa sempre de startups. E o Estado aprovou a lei de startups há bem pouco tempo, que já é um passo importante. E li uma notícia hoje que o Estado está a trabalhar no sentido de reduzir obrigações fiscais para as novas startups devidamente licenciadas. Então, eu acho muito positivo esta decisão do Estado, que vai, de fato, acelerar, né? Acho que é durante 3 a 5 anos que as startups não vão ter aí benefícios fiscais, ou vão ter reduções das obrigações fiscais, que vai permitir com que os jovens, não é, possam acelerar os seus projetos. E recomendo também que o Estado, juntamente das empresas do setor bancário, né, dos bancos e algumas empresas no setor financeiro, possam também aprovar políticas públicas para financiamento de startups, né? Imagina que cada banco tem a obrigação de financiar até 100 startups, né, como uma obrigação, como uma lei. Vamos ver essas startups a serem desenvolvidas muito rapidamente, a serem escaladas, né? Nota-se grandemente no seio dos jovens que vários projetos inovadores, inclusive, mas que a falta de financiamento impedem com que esses projetos escalem. Exatamente, exatamente. E não vamos deixar com que... É bom, né? É bom termos aqui organizações não governamentais estrangeiras a promover startups nacionais, é muito bom. Mas algumas organizações levam nossos projetos daqui, né? Levam daqui nossos jovens e acabam por... Fazem a utilização do projeto por lá. Sim, levam todo o projeto, compram o projeto todo e por aí fora. Então, podemos pensar nisto, né, em o governo dar um outro passo, que é criar políticas em que bancos, grandes empresas públicas e privadas, grandes empresários olharem aqui para financiamento e patrocínio para alavancarem aqui as startups. E a nível do governo, também, como já falei, é a implementação de aceleração da revisão do currículo escolar, integração de novas disciplinas, como segurança da informação, já temos empreendedorismo, por exemplo, digitalização, né? Há quem faz um curso, por exemplo, de línguas ou de filosofia, psicologia, mas não desenvolve competências digitais, né? Há quem
termina um curso superior, mas não sabe usar um computador para fazer a monografia. Só aprende a usar o computador na altura da monografia, nunca viu, porque se calhar não fez um curso tecnológico. A princípio, são esses pontos, né? Há muitos outros pontos, mas eu sempre defendo que o Estado não pode fazer tudo, mas é o órgão que decide as políticas públicas. As leis, as regras são todas definidas pelo Estado. E acredito que o Estado angolano, embora tenha muita coisa a fazer, mas está a acompanhar um movimento mundial. E nós, os jovens, devemos colocar-se, estar pronto e preparado para poder fazer parte desses projetos, né? Bem como o Estado agora aposta em jovens, né? E os decisores hoje são jovens, são pessoas algumas que eu conheço, e também é muito bom, né, quando temos jovens a tomarem decisões, e sobretudo jovens que conhecem o contexto, né, que também passaram pelo percurso onde passamos todos. Engenheiro Euclides, obrigado, sucessos e até a próxima. Até a próxima, obrigado eu. Estarei sempre disponível aqui para vocês e para prestar aqui sempre algum conselho ou alguma informação relevante no contexto tecnológico nacional.